Vamos lá todos, eu venho aqui fazer um vídeo agora sobre a formação de um vocábulo grego. Sabemos aí que toda palavra ela tem uma raiz, que é no caso o tema. Se ela tiver também uma temática e uma terminação também, que são na segunda pessoa do plural e na terceira pessoa do plural também. Então vamos ver como essas palavras são aglutinadas e ajustadas através de uma raiz de uma palavra. Olha aqui com a raiz de uma palavra, colocando aqui sufixos, afixos e prefixos ali, olha como é que ela torna é, muito, como é que eu vou dizer para você assim, ela aumenta o sentido do texto dela através de uma única raiz. A necessidade mais fundamental ao estudante de qualquer língua é um vocabulário operacional. A aquisição desse vocabulário é, para muitos estudantes, laboriosa tarefa, ou seja, fica muito difícil, que você tem que estudar, 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 você tem que corrigir, você tem que decorar. Mas a aquisição desse vocabulário é, para muitos estudantes, laboriosa tarefa. Este mister se lhe pode fazer de grandemente facilitado e vivaz mercê de apropriada metodologia. Ou seja, você pode usar muito de métodos mnemônicos para se resolver isso. Como, por exemplo, eu gravava muito vocábulo através de uns cartãozinhos. Então, eu fazia certos cartãozinhos, né? Botava a palavra grega de um lado e a tradução do outro. Então, na fila do ônibus, na fila do supermercado, ou, na verdade, na fila do banco, ou viajando dentro do ônibus, eu sempre pegava aqueles cartãozinhos, né, embaralhava eles e olhava o texto em hebraico, o texto em grego, e depois eu via a tradução atrás ali. É um método que se torna muito bom ali. Tá? Na língua grega, calcam-se os termos todos em raízes ou troncos primitivos, que encerram um significado básico de teor constante. No vocabulário, tudo do que se conhece do grego, tais raízes não excede um número de 400. Assim, pode o estudioso formar adequado vocabulário, aprendendo certos princípios de composição das palavras que o habilitarão a consegui-lo prazerosamente, ao invés de fazê-lo mediante de puro cansativo e esforço mental. Ou seja, ficar decorando, 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 decorando. Na verdade, você não consegue aprender muita coisa ali. Entendeu? Apenas duas classes dessas raízes ou troncos. Uma propicia o elemento básico dos pronomes, a outra depara em relação às demais categorias gramaticais. A afinidade dessas raízes se estabelece em termos das consoantes. As vogais cambiam-se frequentemente como se vê, como por exemplo em legou e logos. A essa mutação de vogais se dá o nome de gradação vocálica, ilustrando-se com dois vocábulos calcados na raiz, que é leg e log. Do tema fraco, nós temos leg, que provém o verbo legou, que é eu falo. Do tema forte, log, que advém o substantivo logos, palavra, o que se fala, aquele que fala. O sentido primitivo dessa raiz é coligir, coletar. Portanto, em paralelo, temos o verbo legou nessa acepção, que é coleto, colijo, e o substantivo logos, coleta, apanhado, consideração. Deste nome resulta o verbo logizomai, que traduzindo é considero, tenho na conta de imputo, e surge naturalmente a questão de como dois significados tão diversos, tais como falar e coligir, se associam à mesma raiz. Então aqui você tem logos e logizomai. Logos aqui, tá? E você tem leg. Olha como é que se você colocar afixos e sufixos aqui, pronominais, ela já muda para uma outra determinada tradução. É a mesma raiz, tá? É a mesma raiz, como está aqui, mas na verdade você colocando outras palavras, ela tem outro sentido que nós vamos ver aqui um pouquinho mais à frente ali. Bom, surge naturalmente a questão de como dois significados tão diversos, tais como falar e coligir, se associam à mesma raiz. Entende-se isso facilmente quando se recorda que lego é falo, se referia originalmente ao discurso considerado, a não ser a simples palavra. Esse significado no grego clássico
do verbo lalel, isto é, legou, descreve o discurso em que a pessoa colige os pensamentos e os enuncia coerentemente. Tá? As raízes pronominais tomam ego e su, que quer dizer eu e tu, permaneceram como classe separada e distinta nas línguas indo-germânicas. Não serviram nunca à formação de substantivos e verbos e categorias conexas. A grande variedade de palavras que se podem formar de uma raiz básica ilustra satisfatoriamente, digamos, a raiz dix, que tem um sânscrito como ideia primária, de mostrar. Essa raiz se estampa no verbo grego teikumi, quer dizer, põe uma amostra, a ponto, né, que vem do verbo dix, que quer dizer mostrar, colocar a amostra, né, a ponto, né? É como alongar-se o tema do presente nos verbos gregos, o que dá, nesse caso, a raiz de dix, passando a dex. Tinha este alongamento o efeito de assinalar ação repetida ou continuada, ou continuativa, né? E era própria dos tempos do sistema presente. Tá? É o mesmo que mostrar, que colocar a amostra, que apontar. Aí nós vamos agora entender como essa tabela agora, através de sufixos e a mesma raiz da palavra, ela tem outros significados diferentes. Ou seja, o grego, assim como outras palavras semitas, outras línguas semitas, desculpa, ela se associa muito com as raízes através dos sufixos e prefixos. Está sempre mudando a direção do texto ali. Então, nós temos aqui, ó, de dix, mostrar, indicar, obtém-se. Se eu escrever de que, já é caminho indicado, isto é, aquilo que é reto, justiça, de onde vem de que, direitos, justiça. De caso, aplico justiça, faço o que é justo. De caste, juiz. De casmos, ato de injustiça, de justiça, feito justiceiro. De cassios, de cassimos, judicial. De casticos, relativo aos tribunais, verba de jurado. De caios, aquele que observa as normas, justo, reto. De caio, declaro justo. De caioma, ato justo, ordenança, decreto. De caiosucis, o ato de tornar-se reto, o processo de justificação. Tá? Então você veja bem aqui que todas as palavras ela tem o mesmo sentido de raiz, ela tem a mesma raiz, mas colocando raiz e temática e terminação, nós mudamos muito o texto aqui. De caiotes, juiz. De casterion, lugar de justiça, casa de correção. A raiz alongada deik, tem-se. Decome, mostro, aponto. Tegma, coisa mostrada, modelo, amostra. Tegmatizo, exibo, mostro. Tá vendo? Então, toda vez que você pega uma raiz de uma palavra e você coloca sufixos, prefixos ou mesmo temática, ela sempre muda o texto da palavra, mas sempre dentro do mesmo significado. Juiz, justiça, aquele que é reto, aquele que fala a verdade, sempre dentro desse ponderado de palavras ali, não mudando o significado, tá? Poderia se listar e entender indefinitivamente como acrescentaram-se certos compostos. Dois substantivos unidos, por exemplo, de kaiosostes, pessoa que ortoga justiça. Tá? E verbos formados pela anteposição de prefixos à raiz. Tá? Prefixos antes da raiz, ele vem aqui atrás. Tá? A relação retroreferência bastará, porém, para ilustrar os princípios da formação de palavras no grego. Desde já deveria o estudante aperceber-se de que toda e qualquer letra que se aduza a uma raiz grega acrescenta algo à ideia expressa pela raiz. Todavia, antes que se possa o estudioso beneficiar-se com uma tabela tal, a referida, necessário lhe será conhecer o significado de vários elementos aglutinados na formação das palavras. Ou seja, aqui nós podemos ver que todas elas têm uma mesma raiz, ó, tá
Vendo? Mesma raiz, ok? E a mesma temática, tá? Elas são separadas aqui, ó. Ai, 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 aqui, ó, ais, ok? Mas quando colocamos sufixos nela, ela muda totalmente o significado. Mas lembre-se que o significado sempre tende a se entender e a estar de acordo com a raiz da palavra. Ato justo, ordenança, decreto, é a mesma coisa aqui. Tá? Ato de tornar reto, o processo de justificação, juiz, lugar de justiça, e assim sucessivamente. Isso não pode mudar. Bom, pegue essa tabela, passa no caderno, escreva, decore e faz como eu acabei de dizer. Pegue a palavra grega, uma ou duas dessas mesmo, escreve num cartãozinho em branco, numa folhinha de papel, e atrás você coloca o significado delas. Começa assim, então, a estudar, ok? Então você terá um vocabulário aí. Lembrando que aqui está separado para você ver a diferença entre raiz, temática e terminação. Mas a palavra aqui tem que ser escrita toda junta, ok? Espero que tenham gostado aí. Então, nós voltaremos então numa próxima aula. Bom, shalom.